Vamos começar com o jogo, né? Porra, tranquilidade. O Sport faz 1 a 0 com 7 minutos de jogo. E eu até falei aqui pra vocês, rapaziada, eu espero um jogo tranquilo hoje. Eu espero o Sport hoje vencendo por 2 a 0 com naturalidade. E não é porque eu estava com a expectativa que o Sport ia fazer um grande jogo não, tá, gente? É porque o Retrô tem muitas fragilidades defensivas. Mesmo a gente não fazendo um grande jogo, a gente criou também 6, 7 oportunidades de gols para fazer um 5 a 4, um 5 a 3, um 5 a 5. Foi um jogo extremamente aberto de dois times extremamente vulneráveis defensivamente falando, por N fatores, ou por aspectos táticos, falta de recomposição dos pontas, ou por aspectos técnicos, erros na defesa, erros de passe, erros do goleiro e tudo mais. Bom, primeiro gol, Depena, toma o arco, dentro da grande área, Ramon sozinho, ele veio atacando espaço, ele veio correndo livre e leve de marcação e testou firme e forte na bochecha da rede. 1 a 0 Sport, 7 minutos de jogo. Eu pensando, rapaz, vai ser muito fácil mesmo como eu projetava, né? Bem semelhante ao roteiro do ano passado, que o Sport faz 2 a 0 na arena, com autoridade, com tranquilidade. E a impressão que dava daqui a pouco o Sport faz 3 a 0, 4 a 0, mata isso aqui no primeiro jogo, não vai ter nem graça essa final do Pernambucano. Essa era a impressão que passava. E assim, a resposta do Sport, depois do gol, foi muito boa. O Sport conseguiu marcar pressão, conseguiu roubar bolas no campo de ataque. Depena, inclusive, recebe o passe de Thiago Felipe na ponta direita. Próximo da meia-lua, ele finaliza. Paulo Ricardo faz uma boa defesa. Teve um cruzamento na cobrança de escanteio, que o zagueiro do Sport, Ramon, cabeceou uma bola para fora. E o Sport bem no jogo. Até os 15 minutos, o Sport estava bem melhor do que o Retrô. Fez 1 a 0, dando a impressão de que, daqui a pouco sai o 2 a 0. Vai ser muito fácil hoje, não vai ter nem graça. Falta pro Retrô próximo da grande área. Diego Guerra achou um golaço. Cobrança de falta, irmão, na gaveta. Pintura no ângulo. E aí a gente vai começar a falar sobre House, né? Mais uma vez. Eu vi gente criticando ele por esse lance aqui. Nessa cobrança de falta... Quem vai ao Diego, ele bate, golaço! Golaço, irmão, golaço. Cobrança de falta no ângulo. Pra mim, House aqui não tinha o que fazer, tá? Não dava pra chegar. Magrão não chegaria nessa bola. Vamos lá, né, gente? Não vamos ser também desonestos aqui pra falar que, porra, não, a falta foi fraca, não, dava pra ele ter chegado. Não, não dava. A falta foi próxima da grande área, próxima aqui da meia-lua, se você for fazer a projeção aqui. A falta foi muito no ângulo. Não é que foi uma falta meio na barra, meio no canto. Não, foi muito no ângulo. Não tinha o que House fazer. Mas vocês lembram o que eu falei aqui na live do pré-jogo? Um goleiro que já começou a temporada falhando de forma bizarra contra o Maguari, contra o Santa Cruz, entregando gols aos adversários, ele vai ser cobrado por bolas impossíveis. Ele já vai ficar marcado na mente do torcedor. E adivinha o que acontece? Tem vários criticando o House nesse lance. Aí eu também não vou ser desonesto. Pintura de Diego Guerra, parabéns pra ele. E aí eu não tenho como criticar House, não. Até porque se eu estivesse condenando e criticando ele por causa desse gol, eu estaria sendo desonesto. Aí vocês poderiam me atacar aqui. Porra, Lulu, você tem algo pessoal contra esse cara. Não é o caso, eu não tenho algo pessoal contra nenhum jogador do esporte. Quero que todos tenham sucesso. Mas eu vou criticar enquanto estiver vestindo a camisa do esporte. É bem simples. Aí Diego Guerra, eu acho que é um capítulo à parte isso. Diego Guerra faz o gol e ele sai comemorando. Ele vai lá pro meio campo, pedindo pra torcida do esporte calar a boca. Mais uma vez, ele tava se incorporando em Messi ali, né? Ele tava se achando Cristiano Ronaldo no Camp Nou. Metendo gol de falta no Camp Nou e metendo todo mundo aqui, dedo na boca, calma, eu tô aqui, cala a boca que eu é que mando aqui. Como se ele fosse o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Bola de Ouro. E ele não é nada disso. Mas eu acredito que ele fez essa comemoração muito pela raiva que ele ficou no ano passado por ter perdido o pênalti contra o Sport, e a torcida do Sport deve ter entrado no Instagram dele e deve ter sacaneado pra cacete. Aí ele tava fazendo essa comemoração, dando uma resposta pro torcedor que tava sacaneando ele nas redes sociais, e pelo pênalti que ele perdeu no ano passado, né? Que Carlos Alberto entrou na mente dele e ele bateu muito mal aquele pênalti, Kaique França defendeu. Então eu acredito que essa comemoração tava num tom de desabafo, de raiva, mas porra, de coração, irmão. Quando eu vi ele comemorando e tal, todo mundo cala a boca, eu comecei a dar gargalhadas. Eu falei, meu Deus, olha pra aí, coitado. Eu fiz um gol na Ilha do Retiro, um golaço de falta. Eu vou mandar todo mundo ficar calado agora, porque eu sou o cara. Ninguém tá nem aí pra tu, irmão. Parabéns pelo gol.
Golaço, por sinal, sensacional. Marcar um gol desse de falta é espetacular. E também eu tava nesse tom da soberba, porque eu pensei, porra, foi um empate só, o Sport tá ganhando no agregado. Não vai sofrer muito pra ganhar a partida não, pelo amor de Deus. Se eu soubesse que ia ser tão difícil assim, eu não teria subestimado esse gol de falta dele. E o gol fez muito bem ao Retrô. E a partir daí o Sport entra um pouco em parafuso. Não conseguiu segurar o resultado, não conseguiu prender a bola no campo de ataque, não conseguiu criar muitas chances depois do gol que sofreu, o gol de empate, um belíssimo gol de Diego Guerra. E aí o Retrô foi melhorando. Naturalmente, antes mesmo do Sport ter feito gol, o Retrô ele meio que já começou o jogo se atirando, né? Mostrando personalidade para tentar empatar o jogo. Foi meio que no desespero. Desde o minuto 1, quando o árbitro apitou o início do jogo, o Retrô já começou a subir as linhas, começou a tentar ter mais posse de bola no campo de ataque para buscar a vitória, e igualar ali no agregado e ir para os pênaltis pelo menos. E deu certo, o Retrô empata e vira. A virada, para quem tá chegando agora na live, deixa o like aqui para fortalecer e se inscreva no canal também. Para quem não acompanhou o jogo e não viu os gols e tá acompanhando agora, esse é um dos motivos da revolta com o goleiro House. Gente, mesmo o Retrô no momento melhor depois do empate, passando a impressão que poderia até empatar o jogo, ainda assim, velho, é inadmissível. E assim, você tem que colocar tudo na conta desse goleiro, pô. Porque assim, a forma como o gesto técnico dele, a falta de fundamento dele nesse rebote é impressionante, pô. Um chute de Hadley, de certo modo, razoavelmente longe. O chute não foi forte, o chute não foi no canto, e ele consegue rebotar a bola pro meio da grande área, pô. Tipo assim, irmão, pelo amor de Deus. Primeiro que essa bola, se o goleiro fosse bom de Série B, ele poderia até encaixar essa bola, dava pra ele encaixar. Mas beleza. Tu quer rebotar, irmão? Rebota. Mas rebota pra lateral do campo, ele rebota pro meio da grande área. É um erro básico de fundamento. Tem lances que é até difícil tu rebotar muito bem pra lateral, pra linha de fundo, por N fatores. Ou porque a bola foi muito no canto e aí, sei lá, a bola desviou em alguém. Beleza, é futebol, irmão. Mas essa daqui não dá pra se admitir. Essa bola não sofreu desvio, não sofreu uma grande mudança na trajetória, ele não teve grande dificuldade para observar essa bola vindo na direção dele. Não tem desculpinha, irmão. Outro ponto de crítica, eu não sei o que foi pior, se foi House ou se foi o VAR. Porque assim, o gol saiu no minuto 25. O bandeirinha não deu impedimento. Eu até achei que estava impedido na origem da jogada. Eu pensei, porra, não é possível, o cara tá muito na frente, pô. Mas o pé de Benevenuto dava condições para Luiz Henrique virar o jogo, 2-1 pro Retrô. Só que o gol ele só foi confirmado no minuto 32, 31 para 32 por volta disso. 6, 7 minutos depois do gol, pô. Pelo amor de Deus, pô. O VAR aqui no Campeonato Pernambucano é uma vergonha. Além de às vezes eles tomarem decisões equivocadas, eles demoram muito ou para marcar um pênalti ou para tirar um pênalti. A mesma coisa na Ilha do Retiro, Sport Santa Cruz. Naquele pênalti que Gustavo Coutinho converteu, né? E o Sport acabou vencendo o jogo. Velho, a mão, o braço do jogador do Santa Cruz estava muito esticado, muito aberto, na direção do gol a cabeçada tinha. De Marcelo Aju, né? A cabeçada de Aju. O braço tá muito esticado, é pênalti, pô. Não tem o que ficar. Vai frame, vem frame. Calma, pensa, para. Pelo amor de Deus. Aí chama o árbitro. Aí o árbitro vai lá. Aí para 5 minutos pra parar, observar, frame. Pelo amor de Deus. O pênalti foi escandaloso contra o Santa Cruz. Aí o VAR demora muito. Inclusive o VAR demorou muito no jogo de Retrô e Maguari também, que eu assisti o jogo. Porra, na decisão óbvia, os caras demoraram uma eternidade também. Aí hoje, pra marcar um impedimento, que foi até claro, tá, gente? É bom deixar um destaque aqui, que até me marcaram lá no Twitter, inclusive. O impedimento, quando você pega o print do lance, o impedimento é claríssimo. Claríssimo, lógico, depois de ver todos os ângulos, tá? Não era um impedimento milimétrico, não, pô. E os caras demoraram uma eternidade para assinalar o gol, né? Para marcar o gol, porque não estava impedido. Deixa eu até trazer aqui para vocês, que até me marcaram lá no Twitter. Ó, o Thiago me marcou lá no Twitter. O impedimento não foi algo milimétrico. Foi, de certo modo, um impedimento de meia perna, pô. E os caras demoraram 5, 6, 7 minutos para marcar, não o impedimento, né? Para marcar o gol, né? Me corrijam aqui se eu falei para marcar o impedimento. É para marcar o gol, né? Para validar de fato o gol. Que foi bem assinalado o gol, não tem o que se discutir, a imagem tá aí provando. E aí o Retrô faz 2-1 virando a partida. E aí eu falei, velho, não é possível não, bicho. Como é que a gente tomou a virada desse time horroroso do Retrô, pô?
A mesma sensação que eu tive hoje foi a mesma que eu tive no jogo contra o Santa Cruz. Eu até falei pra Jean, que tava assistindo o jogo comigo, velho, só existe uma possibilidade do Sport tomar um gol contra o Santa Cruz. Se a gente der um gol, se o goleiro falhar e tal. Caso contrário, eles não vão fazer gol, pô. Pois bem, o rapaz... Aí, o que é que House fez? Entregou um gol pro Santa Cruz, né? Eurico fez o gol ali de empate. Hoje, House entregou o 2x1 pro Retrô. Talvez o Sport poderia até tomar o 2x1 5 minutos depois, não sei. Mas o fato é, não era uma chance clara criada pelo Retrô. O Retrô não estava colocando o Sport na roda. O Retrô apenas estava com mais volume de jogo, chegando um pouquinho mais depois do empate e dando um indício de que poderia virar. E só. Não era nada muito além disso. Aí achou o 2x1. Depois do 2x1, aí começou aquele jogo louco da trocação, né? O Retrô cria chances, o Sport também, e os dois ineficientes nas conclusões. Pussi, numa belíssima jogada na direita, achou um cruzamento para Castilho, ele de cabeça, o goleiro fez uma boa defesa. O Retrô deu uma resposta no contragolpe, que Hadley achou um contragolpe muito bem executado. Ele acha um passe para Wagner Love, que dá voltando. Tem uma finalização ali perigosa de Diego Guerra. Teve uma jogada também no cruzamento da esquerda, que Hadley chutou a bola raspando a trave. E Davi Gabriel, aí é um outro caso à parte, tá? Assim, nossa senhora. O que foi Davi Gabriel hoje, hein? Luiz Henrique acha um balão da esquerda para a direita. E Davi Gabriel fica olhando naquela marcação EAD. Gustavo Maia, que foi bem citado aqui por César Chaves, não conseguiu recompor também. E aí, Hadley ficou com espaço dentro da grande área para finalizar uma bola raspando a trave, tirou tinta. Seria 3x1 pro Retrô. E ficou aquele jogo maluco de trocação na reta final do primeiro tempo, né? O Sport criou algumas boas oportunidades, o Retrô também. Vem o segundo tempo, o que é que Roger fez? Que eu acho que ele errou. Ele tira um volante para colocar Pedro Martins. Caralho, mas assim... Tem gente aqui já elogiando Pedro Martins, achando que ele fez um grande jogo. Eu olhar assim pra partida de Pedro Martins, o que ele fez demais, gente, no jogo assim? Eu, particularmente, não promoveria essa alteração de imediato. Mas vamos lá. No intervalo, ele coloca Pedro Martins, tirou o Iago Felipe, que não fez um bom primeiro tempo e que não é nenhum grande jogador pra Série B, não, como eu já cansei de falar pra vocês. Aí ele tira Iago Felipe e coloca Pedro Martins, 6 por meia dúzia. Aí beleza, eu já não faria isso, mas ok. Aí ele tira Gustavo Coutinho e coloca Zé Roberto. E assim, rapaz, eu vi um comentário hoje no Twitter que eu concordei muito. Parecia que o Sport não tinha centroavante. Nos primeiros 45 minutos de jogo, a impressão que passava, a sensação, é que o Sport tinha um jogador a menos. Cadê Coutinho na partida, hein, gente? Cadê Coutinho? Coutinho não tocou na bola. Você olhava pro lado, pro outro, Coutinho não ganhava um duelo, não conseguia fazer um pivô, uma parede, um passe, nada. Assim, de uma nulidade impressionante. Eu até gostei, achei que ele tinha que tirar Gustavo Coutinho e colocar Zé Roberto mesmo. No meu Sport hipotético, Yuri Castilho seria o centroavante do Sport. Na ponta direita, Barleta, e na esquerda, Rezar. Para ver se Gustavo Maia vai jogar, Cleison ou Marlon Douglas. Bom, mas beleza. Aí ele tira Gustavo Coutinho e coloca Zé Roberto. Zé Roberto entrou e deu assistência pro gol de Max. E ele tirou Davi Gabriel. Aqui foi um acerto dele. Tirou Davi Gabriel para colocar Rafinha. Acerto que acabou dando errado porque Rafinha foi mal. Entrou mal, mas aí beleza. Eu acho que ele fez certo em tirar Davi Gabriel, que fez um primeiro tempo ridículo. Depois da galera ter focado em House e xingado ele bastante, que mereceu as críticas, a galera começou a focar em Davi Gabriel, que fez um primeiro tempo tenebroso. Errou todos os cruzamentos. Uma avenida na marcação. Errou tudo que ele poderia tentar, tudo que ele poderia fazer. Ele errou absolutamente tudo. Para mim foi um dos piores em campo, assim, com folgas. Primeiro é House, em segundo é Davi Gabriel. Não dá. Depois eu acho que é Gustavo Coutinho pela nulidade dele em todo o primeiro tempo. Mas assim, a atuação de Davi Gabriel hoje foi de dar pena, viu? Nossa senhora. É isso aí que a gente tem na lateral esquerda, é? Meu Deus do céu. Desesperador. Isso aí numa Série B. Imagina, Mateuzinho. Se a gente tava sendo humilhado por, sei lá, Murilo, Hadley e Diego Guerra, imagina o Luiz Fernando caindo pra cima dele. Imagina o Mateuzinho caindo pra cima dele. Vai ser humilhado, pô. Vai ser humilhado. Se já foi hoje, imagina contra times de Série B. É humilhação, pô. Nossa senhora, meu Deus do céu. Aí Roger mexeu bem. Achei que essas entradas de Zé Roberto e Rafinha, em tese, foram corretas, na minha opinião, tá?
Pedro Martins no lugar de Iago Felipe, eu não faria essa alteração. Se é pra tirar Iago Felipe, irmão, bota Max. O Sport não tava perdendo o jogo, 2-1. Tava empatado no agregado. Bota Max de meia, recua Depena ou recua Max pra jogar de segundo volante e deixa Depena centralizado de meia. Depois tu vê o que é que tu vai fazer com 15, 20 minutos de jogo. Eu não colocaria Pedro Martins no lugar de Iago Felipe não, tá? Pra mim, Pedro Martins é aquele jogador que em um ou outro lance acerta e é só isso, gente. Não tem nada de extraordinário não, porra. Não vamos ficar enchendo linguiça não com algo óbvio, pelo amor de Deus. Vai ter gente aqui elogiando o Pedro Martins assim. Beleza, eu não acho que ele entrou muito bem no jogo de hoje não. Mas, ok, respeito aí sua opinião. Só e também não acho que é jogador pro patamar do Sport na Série B não. Bom, só que essas alterações não surtiram efeito nenhum. Muito pelo contrário. O Sport voltou muito pior no segundo tempo. Em 3 oportunidades, o Retrô poderia ter feito o 3-1. Como eu já citei, na bola de Love dentro da pequena área que ele furou a finalização, Zé Gabriel não interceptou o passe, que era para ele ter interceptado. Augusto Pucci também não conseguiu pressionar bem na interceptação ali do cruzamento. Então, Pucci não conseguiu chegar bem na jogada e Zé Gabriel foi pior ainda. Love só não fez o gol porque não estava talvez tão bem concentrado, não estava tão bem posicionado, ou enfim, tecnicamente ele falhou talvez no lance também. Era 3-1 Retrô, pô. Com 2 minutos do segundo tempo. E eu olhando, rapaz, a tromba vai entrar. Vamos ser eliminados pro Retrô, pô. Com 7 minutos, mais uma chegada do Retrô perigosíssima. A Ryan arranca passando por 2-3 no meio campo, passando por Pucci, entrando na grande área, ele poderia finalizar, poderia tocar para Love, e ele errou, prendeu muito a bola e acabou não executando muito bem o passe. Se fosse um jogador um pouco melhor, era um passe deixando o Love cara a cara ou era um chute perigoso. E chutou na barra é gol, né? Hoje tá na barra, então é gol. Só que aí, ainda bem que Ryan é zagueiro, não é ponta, não é meia, não é atacante. Poderia ser 3-1 pro Retrô. E aos 13, quase mais uma vez o Retrô faz o gol. Balão na grande área, Raul saiu muito mal da barra, caçando borboleta, e acho que foi o zagueiro do Retrô que cabeceou a bola sem goleiro, tá? Não tinha ninguém mais na barra. Se a cabeçada fosse na barra, era gol. 3-1 Retrô. Só que aí o Retrô, mais uma vez, errou. Por questões técnicas, por detalhe. Era 3-1 Retrô em 3 oportunidades. Até os 15 minutos o Sport não jogava nada. E as alterações não estavam surtindo efeito. Até que o nosso salvador da pátria, que de fato entrou, mudou a cara no segundo tempo e melhorou muito o Sport ofensivamente falando. Em questão de intensidade também, Marlon, que ele quer ser chamado de Marlon. Marlon, não, ele não quer ser chamado de Marlon não, é Marlon. Tá de brincadeira, né? Alô, Marlon, eu vou chamar você de Marlon, tô nem aí, tá, irmão? Ah, eu quero que você me chame de Marlon. Não, 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 eu vou chamar você de Marlon. Ponto. E ele entrou muito bem no lugar de Depena. Ele entrou, deu dinâmica na construção ofensiva, nos arranques em contragolpes, conseguiu recompor muito bem na marcação, conseguiu gerar chances claras de gols pro Sport, entrou muito bem na partida botando fumaça. E Marlon achou um cruzamento para Zé Roberto finalizar muito mal. Dentro da grande área, ele finalizou a bola para fora, com o pé. Belíssimo cruzamento de Marlon. Olha, Marlon. Aos 26, uma jogada de Augusto Pucci. Ele acha o passe ali para Gustavo Maia. Gustavo Maia finaliza e o zagueiro do Retrô salvou a bola em cima da linha. Seria o gol do 2-2 do Sport. E o Sport começou a melhorar na partida a partir da entrada de Marlon e Max. Max também entrou bem, tá? Max que entrou no lugar de Yuri Castilho. Augusto Pucci, 28 minutos de jogo. Achou um cruzamento na cabeça de Marcelo Benevenuto. E aí vem o 3-2. O gol do 3-2, vou trazer aqui em tela para vocês. Depois de um empilhamento de chegadas do Sport com Marlon e também com Augusto Pucci, sempre ali pela ponta direita, ele acha um bonito cruzamento no escanteio curto de Max. Ele alça a bola na grande área e Benevenuto teve que imprimir força e direção. Não foi uma cabeçada tão fácil, tá? Porque o cruzamento, de certo modo, não foi aquele cruzamento que você precisa só imprimir direção. Esse cruzamento que é meio que um balãozão para dentro da grande área, você tem que imprimir força também. E ele imprimiu tudo isso. A impressão saiu legal. Bonito gol de Marcelo Benevenuto. O goleiro do Retrô, Paulo Ricardo, não chegou. E acho que Marcano e Chaveiro tava aqui, viu, irmão? Comemorando aqui no setor destinado aqui a... Acho que é a sócio, né? Alguma campanha que o Sport faz aí para os torcedores assistirem aqui dentro do campo, basicamente. Bonito gol de Marcelo Benevenuto. O gol do alívio. Porra, 2-2. No agregado, voltamos a estar classificado para a final, né? Pois bem. Vira a página. 37 minutos do segundo tempo. E o Sport não conseguia controlar muito bem esse jogo. O Retrô estava vivo na partida. Um gol, pênaltis de novo.
Hadley quase faz um gol de cabeça na grande área. Benevenuto, que fez o gol do 2-2, salvou em cima da linha. House nunca ia chegar naquela bola, nunca no Brasil. Quase o 3-2 do Retrô. Quase. Por um triz, Benevenuto salvou. E aí, já na reta final do segundo tempo, Rafinha foi expulso. Eu até acho que ele poderia ter sido expulso antes. Na entrada que ele deu em Diego Guerra, ele chutou Diego Guerra, foi até pro VAR. E ali você pode entrar no debate, deveria ter sido expulso ou não, porque ele só visou o jogador e foi meio que uma agressão. Eu entendo o argumento de quem quer utilizar ali esses pontos para falar, Rafinha deveria ter sido expulso. Eu entendo perfeitamente. Assim como o Benevenuto deu uma cabeçada em Love. Rapaz, eu pensei que o Benevenuto ia ser expulso. Mas ainda bem que não foram, tá? Mas depois Rafinha acabou sendo expulso pelo segundo cartão amarelo, num erro de passe dele, entrou nervoso. Ele deu um passe em cima de Benevenuto, pô. Ele chutou em Benevenuto. Foi um passe que virou um chute. A bola pega em Benevenuto, sobra pro jogador do Retrô, sai a jogada em transição e Rafinha faz a falta, toma o segundo amarelo e é expulso. Num lance bobo, num lance absolutamente controlado do Sport, Rafinha tinha o domínio da bola, Benevenuto tinha como opção de passe, Zé Roberto estava dando opção de passe também, ele poderia recuar o jogo, prender mais a posse, segurar a partida e ele errou um passe bobo. Entrou muito mal no segundo tempo, Rafinha. Hoje a gente vai ter uma análise aqui de muitos pontos positivos para vários jogadores e muitos jogadores muito abaixo da média, tá? Rafinha é um desses muito abaixo da média. Só que assim, mesmo com a expulsão, o Sport, de certo modo, não sofreu muito. Criou chances para fazer o 3-2, não é à toa que fez, e até para fazer o 4-2 também, tá? Bizarro. Por isso que a gente tá falando aqui, né? Num tom de revolta. Porra, era pra gente vencer com muito mais tranquilidade. Um jogo, de certo modo, fácil contra o Retrô. Que era pra gente meter hoje 4-2, 5-2, sem muito estresse, sem esse roteiro tão dramático, tá? Como entretenimento, foi excelente. Foi o melhor jogo do Campeonato Pernambucano. E assim, na reta final do segundo tempo, o Sport com 1 a menos. Zé Gabriel tava em campo ainda. Conseguiu interceptar muito bem a bola, gerando um contragolpe aqui pro Sport, já no campo de ataque. Ele conduz bem aqui a jogada, acha um passe para Zé Roberto. Zé Gabriel teve teve um momento... Esse gol do Sport saiu muito pela boa roubada de Zé Gabriel lá no meio do campo, tá? Ele teve uma boa participação nesse gol. E achou um bom passe para Zé Roberto, que foi muito inteligente. A galera falou que ele tava com preguicinha aqui no chat, mas, gente, Zé Roberto, ele é isso daí, ele é um jogador mais lento mesmo. Não é um jogador de velocidade. Não é um jogador da marcação-pressão, como o Coutinho entrega essa marcação-pressão. E Zé Roberto fisicamente é pior do que a maioria dos jogadores do Sport. Por isso que ele não vai ser titular, gente. Porque ele não aguenta fisicamente jogar 70 minutos. Não aguenta, infelizmente. Se ele tivesse a capacidade física de Coutinho, ele seria titular do Sport. Mas ele não tem, ponto. Zé Roberto recebe o passe de Zé Gabriel, conduz muito bem para a grande área. Eu me incomodei um pouco com essa condição de Zé Gabriel, para segurar essa bola aqui na linha de fundo, sendo que poderia atacar o espaço aqui para a grande área, para tentar achar o 3-2. Só que aí Zé Roberto foi muito inteligente. Quando ele domina essa bola, eu pensei, velho, conduz ela para dentro, pô, arrasta ela para dentro, não arrasta para fora não, porque para fora tu tá desperdiçando uma chance de gol. E ele foi inteligente. Ele conduz para dentro. E aqui o jogador do Retrô ou vai deixar ele passar, ou vai fazer a falta. Se ele faz a falta, dentro da grande área é pênalti. Conduziu muito bem, trazendo proteção a ele mesmo, dentro da grande área. E aí também tem a lentidão e a lerdeza dos jogadores do Retrô na marcação. Vem Max aqui atacando o espaço. Ele meio que tenta meter um passe aqui de caneta para o ataque aqui no espaço, né? De Gustavo Maia. Errou, a bola sobra para ele e ele acha um passe aqui para Max, que finalizou muito bem, um golaço, fazendo 3-2. E aí, matando o jogo, 4-2 no agregado, o Sport acabou se classificando com um ar de dramaticidade muito grande, com muita emoção, muito mais do que deveria, com muitas falhas técnicas, táticas, individuais do Sport. Ainda teve um gol impedido do Retrô, aos 45 do segundo tempo, que House falhou de novo, rebotando bola para dentro da grande área de novo. Bizarro. Mas terminou no 4-2. Sport vence, tá na final, não chega como favorito. A não ser que o finalista seja o Santa Cruz. E aí sim, se for o Santa Cruz, aí o Sport chega com favoritismo. Porque esse time do Santa Cruz chora de ruim, chora. Ele grita, o campo grita, esse time é patético de ruim. Nossa senhora, como esse time é horroroso. Aí sim, o Sport pode chegar como favorito. Caso contrário, se for o Náutico e dê a lógica no caso, o Sport não chega como favorito para ganhar o Pernambucano. Lógico, favoritismo, tá, gente? Eu não tô falando que não vai ganhar, eu tô falando que não chega como favorito. Pode até ganhar com autoridade, aí é o tempo e o campo que vai dizer. O primeiro jogo vai acontecer no próximo final de semana ainda.
Uma semana pra treinar, hein, Roger? Tu teve, no intervalo de 20 dias, tu teve 2 jogos apenas. Tu teve basicamente uns 15 dias pra treinar a equipe. E o time não evoluiu. Futebol pobre. Precisa melhorar muito. E não só o futebol, peças no elenco do meio pra trás. House é horroroso, Davi Gabriel é horroroso, não temos zagueiro canhoto pra ser banco de Ramon. O reserva de Zé Gabriel é Zé Lucas, só que não entra em campo, provavelmente porque está sendo blindado em negociação. Thiago Couto também não está entrando em campo, porque provavelmente está sendo blindado por negociações. Deve estar querendo sair também. Então, por isso que eu acredito que Thiago Couto não vem sendo titular, assim como o Zé Lucas não vem sendo titular. Barra não vem ganhando minutagem. Thiago Couto merecia entrar hoje no intervalo do jogo, porque não dava para se confiar em House. Roger se colocou num risco muito grande de ser eliminado tendo House os 90 minutos hoje em campo. Zé Lucas poderia entrar no segundo tempo também, no lugar do próprio Iago Felipe. Por que ele não entrou? Provavelmente é porque ele está sendo negociado. Se não tivesse nenhuma negociação por Zé Lucas, eu duvido que ele não entraria hoje. Caso não esteja acontecendo nada disso, mais um erro do senhor Roger em não ter colocado o Zé Lucas, tá? Bom, no final das contas avançamos e teremos a responsabilidade de continuar sendo campeão pernambucano e conquistar o tetra, tá?